pessoal, chegando com mais um episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo e hoje aqui no nosso estúdio, recebendo o querido Paulo César Fernandes, que é pré-candidato a vereador pelo PT. Paulo César, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, para falar um pouco da minha história, né, do partido, como cheguei até o partido. Exatamente. Paulo César Fernandes, quem é Paulo César Fernandes? Fala um pouquinho pra gente. O Paulo eu sou nascido em Manerá, primeiro distrito do As Barras. Em 1971, cheguei em Friburgo com 16 anos, onde eu fui trabalhar na fábrica de rendas, ZARP. Foi o primeiro emprego. Aliás, só tive 2 empregos, rendas, fábrica de renda e filó, onde me aposentei no ano de 2000, na fábrica de filó. E participei dos movimentos, né, já quando cheguei em Friburgo. Quando eu cheguei na Filó, até já estava em greve na Filó. E o pessoal até pediu para não participar da greve, porque eu estava entrando, né? Mas mesmo assim eu participei e consegui ficar na empresa até me aposentar. Recém-chegado na empresa e já chegou no meio de uma greve. Isso. Que loucura! E a nenhum momento você passou pela sua cabeça, não vou me envolver, ou você já chegou chegando querendo fazer parte da greve, querendo realmente buscar os direitos? Não, os companheiros até da sessão, né, pediram para mim não participar, mas não tinha como. Eu estava ali, eu tinha que... E eu nunca tive esse... Até que eu já tinha uma experiência na renda, que achava o tipo de trabalho na renda muito rigoroso, né, para os trabalhadores. E aonde eu cheguei, fui participando das greves, depois fiquei na empresa e depois fui para o movimento sindical. E no movimento sindical, quanto tempo que você ficou no movimento? No sindicato, eu comecei no sindicato vestuário, Vestuário. né, que foi através do companheiro Veronese, em 94. E dali eu fui... Antes eu já participava do PDT, da Juventude Socialista, junto com Carlos Guimarães, Roberto Guimarães, Ângela Fernandes, Saudade Braga. E fui por aí até... Participei da Direta Já, né, na época. E depois fui para esse movimento sindical, onde eu fiquei até hoje. Você ainda faz parte do movimento sindical? Ainda faço parte. Bacana. Então você começa no PDT, é isso? Comecei no PDT. E aí, como que você chega ao PT? Me conta um pouquinho. O PT foi aquela eleição de 89, 90, né, em que eu apoiei o Brizola até aquele momento. E aí, quando houve o segundo turno, aí eu tive que apoiar Lula, né, como sempre foi. Mas enquanto o PDT existiu, eu sempre tive junto com o PT. E depois cheguei no PT no ano de 2000, quando o Lula foi a primeira eleição do Lula, né? Mas Então, até ali eu só apoiava o PDT de Leonel de Moura Brizola. exatamente. Então você chega no PT em 2000, 24 anos no PT? Isso. Rapaz, é grande história, né, Paulo? Bastante história aí. E o que te levou a ser pré-candidato a vereador do PT? Olha, É a primeira vez? é a primeira A primeira vez. vez. Ser pré-candidato por quê? Porque um trabalho que eu faço na área social, eu trabalho mais naquelas camadas das pessoas mais desinformadas, principalmente na zona rural, e do trabalho que eu venho feito, né, ao longo dos anos, de fazer as orientações na área da Previdência, onde que eu oriento as pessoas não só na legislação previdenciária, como direito previdenciário, como direito trabalhista também, mas mais direito previdenciário, onde as pessoas têm muita pouca informação. E nesse período que eu venho trabalhando nessa área, eu comecei a fazer recurso administrativo,
os recursos que eu vinha já desde 90 já fazendo esse trabalho. Me especializei em direito previdenciário, apesar que não advogo, mas fiz curso, né, e fui fazendo esses trabalhos de recursos de primeira e segunda instância, onde em cada 10 recursos eu ganhava 8. Olha, E depois eu fiquei conhecido nessa... pessoal falando que eu poderia ser candidato, mas sempre fui rejeitando, né, nesse tempo todo. Na eleição passada, eu me lancei pré-candidato, mas depois retirei o meu nome para apoiar o Norival. E agora não, agora eu venho como pré-candidato aí para poder ver se a gente consegue manter e nunca negar Lula, né? E sempre... E aí a gente tem que tirar essa pessoa que está hoje no poder, que é a extrema-direita. e Paulo, hoje você está no PT, você tem um trabalho bacana aqui em Nova Friburgo. Hoje você mora em qual bairro aqui? Onde você Moro em mora? Nova Suíça, Nova Suíça, bem conhecido por lá, né? muito conhecido. Muito conhecido. E a gente começou a falar um pouquinho sobre essa questão da previdência social. Eu vou fazer o seguinte, para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, que eu acho um assunto bem interessante, vamos falar um pouquinho sobre previdência social no segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Pessoal, voltamos com o segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje conversando com Paulo César Fernandes, que é pré-candidato a vereador pelo PT. E no bloco anterior, Paulo, falávamos sobre previdência social. Quais são os temas que as pessoas mais buscam, né, se informar, os temas que você orienta mais as pessoas no seu dia a dia? Olha, o tema principal é a aposentadoria, né? Não tem como Aposentadoria. fugir disso. As pessoas, principalmente o pessoal da zona rural, é onde que eu tenho um trabalho mais forte, que as pessoas querem saber que, por exemplo, a aposentadoria rural, você não tem como juntar documentos. Então, nos recursos que eu fazia, eu procurava sempre fazer as diligências, as pesquisas na área rural ou prova testemunhal. Então, nesse sentido, onde que eu me especializei bastante, e hoje as pessoas me procuram em todo auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, enfim, todo tipo de aposentadoria. E dos auxílios também, né? Auxílio-maternidade, auxílio-doença. Mas aonde eu coloquei mais o meu trabalho foi na aposentadoria especial, pessoa que trabalha em áreas insalubres, pessoa que trabalha em áreas que prejudiciam a saúde do trabalhador, e a aposentadoria rural. E Mas no todo, é todo o campo de previdência social. essa questão de aposentadoria é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né, Paulo? Porque muda, né? Mudou, né, no governo passado e as pessoas ficam se perguntando: ah, mas eu vou me aposentar pela idade, eu me aposento por tempo de carteira. Como que funciona isso para as pessoas que estão do outro lado assistindo a gente? Elas poderem entender um pouquinho essa questão da aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de carteira, como que funciona? Você sabe que essa reforma da Previdência tirou muitos direitos dos trabalhadores, principalmente as mulheres. E a aposentadoria especial também. É inadmissível um rapaz ali, o Renan, ele é enfermeiro. A aposentadoria especial é com 25 anos. Né? Se a pessoa entra com 20 anos, ele se aposenta com 45 anos. Hoje não. Hoje ele tem que trabalhar os 25 anos e se aposentar com 57. Não pode. Se você está numa área que é insalubre, você tem que sair, não existe idade mínima para isso. Então, eu tenho essa parte que provavelmente deve ser mudada agora no Supremo, né? Para voltar a aposentadoria especial não ter idade mínima. Que eu acho que é uma das grandes, e principalmente as mulheres, que aumentou 2 anos, né? Para a mulher na aposentadoria urbana. Rural continua a mesma coisa. Mulher hoje se aposenta com quantos anos? 62, por idade. Por idade. Agora tem os direitos, né? Até 13 de novembro de 2019, quando houve a reforma, se tiver os 30 anos, se aposenta naquela... Mas tem que ter 30 anos, depois entra na regra de transição, onde a pessoa tem que pagar 50% a mais
do que faltou, né, naquela época. Rapaz, sério? 50% a mais. 50% a mais. Porque se a pessoa ficou faltando, tinha 28 anos, falta 2 anos, e tem que trabalhar 1 ano a mais. Então, em vez de ser 30, seria 31. E assim por diante, né? É um cálculo bem difícil de fazer. Imagino. Ou, praticamente, a pessoa esperar completar os 62 anos de idade. Existe essa opção, a pessoa poder escolher? É porque se você tem uma aposentadoria, onde cada ano que você trabalha, que entra na cara de ponto, né? Você vai aumentando também seu salário. Você pode escolher o melhor momento de se aposentar. Mas geralmente não tem como fazer isso. Porque a regra de transição é tão grande que você chega, no caso, mulher, 62 anos, que o homem continua com 65 por idade. Mulher 62 e homem 65. E como que funciona essa questão da aposentadoria? A pessoa estando doente, a pessoa que não consegue mais trabalhar. Explica um pouquinho pra gente, Paulo. Seria a aposentadoria por invalidez, Por né? invalidez, exatamente. Entra de auxílio-doença, e quando a pessoa não... A doença é uma doença grave, que não tem como a pessoa retornar ao trabalho, mesmo fazendo uma reabilitação profissional, aí a pessoa se aposenta por invalidez. Mas eles tentam reabilitar a pessoa profissionalmente em outra função, que não seja aquela que prejudicou, que veio a ter aquela doença, né? É um desvio de função, né? Mas geralmente é muito difícil o mercado de trabalho você conseguir colocar aquela pessoa no mercado de trabalho. E quando a doença ela é grave, que não tem como, o médico já logo pede, como aconteceu agora recentemente, uma pessoa que ficou 3 meses de NPS, e quando fez a segunda perícia, se aposentou. Ele já tem o HIV, né, já está com problema sério, o diabético, né, que também tem esse direito na aposentadoria. São várias doenças que tem que já aposenta praticamente direto. Faz a primeira perícia, dá o auxílio-doença, tem médico que dá 1 ano, 2 anos, e depois aposenta direto, Independente da idade. dependendo da idade. Independente da idade. Doença mental, por exemplo, né? Que tem um laudo no psiquiatra. Esse mesmo que eu fiz agora, o cara não tem mais como, ele está com problema mental gravíssimo. Então conseguiu aposentar na segunda perícia. Eu não sei como que está atualmente, né, Paulo? Mas eu já vi algumas matérias passadas de pessoas bem debilitadas que estavam tendo muitas dificuldades, né, de se aposentar, que o médico, o médico, né, especialista para fazer esse tipo de aposentadoria não dava o laudo. Isso é real? Isso funciona? Isso acontece muito? Acontece porque o perito da Previdência Social, ele não reconhece. O médico dá um laudo. Quando chega lá na hora de fazer a perícia, ele não reconhece aquele laudo. E aí a pessoa tem que... É negado o pedido, é indeferido, né? Aí tem que entrar com recurso administrativo na primeira instância, aí vai para a segunda instância, é desgastante, porque você tem que fazer um processo bem... aprofundar bastante na matéria, e aonde eu consegui bastante êxito nessa área. Você fala de uma pessoa que não tem mais como voltar ao trabalho. Exato. Aí, quando esgota a primeira e segunda instância, é aí que aí vai para a esfera federal, onde a doutora Juliana, a minha nora, que eu mando para ela, que eu não advogo. Aí ela faz Mas geralmente é muito raro mandar para ela os processos, quando não esgota, não tem mais como continuar com o processo, né? Mas geralmente os peritos não reconhecem a doença, né? Agora já está melhorando um pouco, Que bom, né? né? Esse mesmo foi um caso que não teve como, mas eles ficam protelando, né? Levando o processo mais à frente, né? Naquela coisa da pessoa desistir. Então, aonde que as pessoas procuram para poder... Se não tiver uma persistência, a pessoa não conseguir, não consegue. Que a pessoa chega no meio do caminho e desiste, que é um processo que pode levar
um ano na primeira instância, mais um ano na segunda, Meu Deus. 2 anos. Desgastante demais, E aí né? perde na segunda, vai para onde? Na federal. Aí você tem que fazer uma outra perícia, uma outra legislação, mas geralmente a federal também tem dado o ganho de causa para os trabalhadores. É esse protelar que é complicado, né, Paulo? Porque, assim, a pessoa já está debilitada, a pessoa já está doente, correndo atrás de um direito que é dela. E aí esse protelar, imagina, 1, 2 anos, eu imagino como que deve ser desgastante para quem está vivenciando isso. E a pessoa fica sem receber, por exemplo. Uma coisa que acontece muito, Jaque, né? Isso, A pessoa vai para a Previdência, faz a perícia e o médico não dá. Aí manda voltar ao trabalho. Você sabe, para voltar ao trabalho, você tem que passar pelo médico da empresa. exatamente. Antigamente não era assim. O médico da empresa não autoriza voltar ao trabalho. E aí a pessoa fica sem receber da empresa e da Previdência Social. Como é que a pessoa se mantém? Então, são essas. E não sabe, você entra num processo de recurso, você não sabe que vai ganhar. Né? Mas a gente entra nessa faixa de pegar um laudo. Aí eu já peço para pegar um laudo do médico do trabalho, da empresa, para entrar no recurso e anexar o processo, que a pessoa fica sem. Não é que ele não quer voltar ao trabalho. Ele não pode Não voltar. pode, o médico não Ele não autoriza. consegue, né? Não pode, não consegue. Exatamente. Ele mesmo que ele queira voltar, o médico da empresa não. Tem uma pessoa que queria voltar ao trabalho, o médico, não posso. A responsabilidade é minha. Exato. Mas eu estou sem ganhado. Eu não estou ganhando nem da empresa e nem da Previdência Social. Aí que a gente entra com esses recursos administrativos, mas a maioria eu tenho êxito nesses recursos, né? Quando chega na primeira instância, agora já está havendo na primeira instância, quando você ganha, já não vai mais para a segunda. O NPS não pode recorrer mais, protelar mais ainda. Você ganhou na primeira instância, aí já, como a junta de recursos ela é soberana, aí ela manda aposentar as pessoas, que passa agora por uma perícia médica também. Entendi. Porque Mas antes não, antes o INSS recorria até a segunda instância. isso que eu ia falar, porque eles tendo essa brecha, eles vão recorrer e vão protelar o máximo que puderem, né, Paulo? E a diferença da Justiça Federal para a Previdência Social, porque na Justiça Federal você pode até 60 salário mínimo. E num recurso administrativo, o NPS é obrigado a pagar todo. Se passar de 60 salários, ele é obrigado a pagar aquela quantia toda de uma vez só. Já na federal não limita 60 salário mínimo. Ah, interessante essa explicação. Muito bom. Já voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais e vamos falar mais um pouquinho sobre Previdência Social, que tenho certeza que tem muita gente com muita curiosidade. Já volto. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, uma iniciativa do PT de Nova Friburgo, hoje com um bate-papo muito bacana, esclarecedor aqui no nosso estúdio, falando de Previdência Social com o querido Paulo César Fernandes, que é pré-candidato a vereador pelo PT. Paulo, a gente falava aqui em off sobre o LOAS. Explica um pouquinho para a gente sobre, né, esse trabalho, como que funciona. O LOAS é uma aposentadoria, por exemplo, que eu faço muito. Uma criança, como nasce uma criança com problema mental ou problema físico, que aquela família, aquela pessoa não tem como. E aí a gente entra pelo LOAS para dar direito pelo menos de um salário mínimo. Claro que é a mãe que vai receber, o responsável, né? E são um tipo de aposentadoria, não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial à pessoa com deficiência ou um benefício assistencial idoso, que é o BPC-LOAS. E como uma criança que nasce não tem como, e se contribuir o INSS não aceita, que foi uma doença já existente, então a única solução é o LOAS, que eu faço muito desse tipo de trabalho,
Fiz um agora de uma senhora, que o filho dela foi recurso, né? Que o INSS não aceitou. E tem que ter o cadastro único, né? Tem que fazer o cadastro no CRAS, colocar a renda da família, não pode passar de um certo valor para aquela família poder, aquele filho ter direito a pelo menos um salário mínimo. E esse salário mínimo é para o resto da vida? Sim, pro resto da vida, se provar que aquela pessoa, aquela criança não vai ter condições de melhorar. Por isso que é um benefício até, mas como não há uma situação que aquela criança não vai melhorar, essa aposentadoria, esse auxílio fica pro resto da vida, Entendi. para ser vitalício. E, Paulo, assim, como que funciona? Acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Como que funciona a matemática para o valor da aposentadoria? Porque tem pessoas que recebem um salário da aposentadoria, tem pessoas que recebem um pouco mais de um salário. Existe uma matemática para cada caso, certo? São as contribuições, né? Aquilo que você contribui é que o seu salário vai aumentando. Se você contribui com o mínimo, existe a classe 1 até a 10. Quanto mais classe 1, classe 2, classe 1 é salário mínimo. Aí a 2, tem a 3, até a 10, que é o máximo. Você contribui sobre 10 salários para se aposentar com o teto máximo da Previdência. Não é 10 salário mínimo. Você fica limitado ao teto. Hoje eu não sei quanto que é, mas é mais ou menos, acho que 7 mil e pouco. Mas quanto mais você contribui, mais sua aposentadoria vai ser melhor. Mas tem um período também, não tem pelo menos uns 5 anos já contribuindo. Por isso que muita gente na época fazia muito hora extra, para poder o salário aumentar, para ter uma aposentadoria melhor. É importante aí esse esclarecimento. E hoje aqui em Nova Friburgo, qual é a realidade das pessoas? O serviço que as pessoas mais buscam com você? Da Previdência. Isso. São o LOAS, o BPC LOAS, que existe uma camada muito grande, né, que precisa. A aposentadoria rural, que são pessoas que não sabem dos seus direitos. E, no geral, a aposentadoria especial, que são pessoas que trabalham em área insalubre, né, em áreas prejudicial à saúde. E Friburgo é mais de 25 anos, porque 20 anos é quem trabalha em minas de carvão, 15 anos é quem é mergulhador, mas a área que aqui em Friburgo é 25 anos, que bate que acabou com a idade que não existia limite de idade. Se você completou os 25 anos, você se aposentava. Eu me aposentei com 44 anos de idade. Olha. Eu trabalhei numa área insalubre, trabalhei no setor de desenho da Filó, que eu trabalhava dentro do setor de produção da tecelagem, onde com 44 anos eu me aposentei. Mas por quê? Eu trabalhei 25 anos na renda e na Filó, onde eu me aposentei novo. E é uma aposentadoria melhor, porque você tem insalubridade, tem uns 40%, 20% a mais em cima do seu salário. E nessa época, a gente fazia muita hora extra para poder melhorar o salário. Pelo menos era 3 anos na época, hoje tem pelo menos 5 anos. Só que tem que essa aposentadoria especial que nós estamos falando hoje, já está falando do companheiro que está, do Renan, ele é enfermeiro. Hoje ele não se aposenta com 25 anos na especial. Então, a que mais procurado são esse tipo de aposentadoria. Rural, tanto para homem como para mulher, e a aposentadoria especial e o BPC LOAS. Entendi. E assim, Paulo, com certeza, né, o senhor já pegou vários casos, já ouviu várias histórias. E assim, no dia a dia, são quantos atendimentos, mais ou menos? Olha, Te peguei, né? São muitos, né? E agora, sexta-feira, eu atendi uma faixa de 30 pessoas por dia. Nossa. Na terça-feira, que eu trabalho mais que eu faço horário da manhã e de tarde, de 8 até às 18 horas,
que na parte da manhã é mais o pessoal que vem da zona rural. Eu não sou procurado só daqui de Friburgo. Sumidouro, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Cachoeira de Macacu. Então, são uma procura muito grande. Que você vai fazendo um trabalho e as pessoas vão falando, né? Um por outro. Mas a procura é muito grande. Então, eu trabalho em média hoje de umas 20 pessoas por diária. Nossa. E assim, eu imagino que as pessoas chegam desesperadas por informações, né? Eles chegam já querer se aposentar, né? Que é uma reivindicação que... Mas não é assim tão fácil. Não é Eu tão coloco simples, para né? eles, né? Que é um processo que, se conseguir, tiver tudo certinho, com 3 meses resolve. Mas depende do perito médico da Previdência Social, depende de uma série de fatores. Por exemplo, o rural, por exemplo, geralmente é praticamente todo negado. A maioria tudo ganha no recurso. Porque as pessoas não têm documentos, as pessoas não juntam documentos. Então, a reivindicação, apesar que a aposentadoria rural é um salário mínimo, né? Não tem uma contribuição maior. A pessoa se aposenta com salário mínimo. E o BPC-Loas não tem um salário mínimo sem direito a 13º e não gera pensão. Se a pessoa amanhã faltar, aquela dinheiro não fica para terceiro. Não Ah, gera, não tem... não sabia. Há agora um projeto no Congresso para que volte a ganhar... Que volte não, que passe a ganhar o salário mínimo. Passe a ganhar o 13º. Mas está sendo colocado, né, no deputado para ver se passa essa lei. As pessoas também têm direito ao 13º. Mas para gerar pensão, não. Entendi. E, Paulo, as nossas guerreiras domésticas, como que funciona a aposentadoria? É igual de todo mundo ou é uma aposentadoria diferente das domésticas? Não é igual, desde que ela comprovar os 30 anos de contribuições ou 15 anos de contribuições pela idade. E 30 anos de contribuições antes de 13 de novembro de 2019. Ela se aposenta normal. Normalmente. Claro, geralmente os empregadores domésticos assinavam a carteira, mas não contribuíam. É Mas verdade. a Lei 8.213 é importante nesse sentido. Apesar que tiver registrado em carteira em ordem cronológica, não tiver uma rasura, nenhuma coisa, o INSS é obrigado a aceitar. Ah, importante, porque eu recebo muitas perguntas no meu programa de rádio, exatamente nossas queridas guerreiras domésticas, perguntando sobre isso, sobre a aposentadoria. Teve um caso até agora recente, que ela trabalhou 10 anos, o patrão não contribuiu quando ela foi na Previdência, não havia contribuição. Mas no recurso eu fiz valer essa Lei 8.213/91, que o INSS é obrigado a aceitar, desde que tiver nessa ordem, não tiver nenhuma rasura na carteira. Então, muitos recursos eu tenho ganho nessa mesma pessoa não contribuindo. Como tem empresa também que não contribui, né? Exato. Mas o trabalhador não pode ser prejudicado. Porque quando você é autônomo, a obrigação de pagar a sua autonomia é sua, é da gente. Mas quando a pessoa é carteira assinada, a obrigação é o empregador. E quando o empregador não paga, ele recebe alguma multa? Ou deveria? Deveria, mas geralmente o empregador já morreu, né? Já não tem como o INSS perde ou ele vai atrás, né? Porque aí quem tem que correr atrás do empregador é a Previdência Social, Ah, não é sim. o trabalhador, não é o empregado. Aí já é uma coisa com. Entendi. Essa obrigação é da Previdência Social, através dos seus servidores, procurar essa pessoa que não contribuiu, ou da empresa ou o empregador doméstico, para poder fazer essa contribuição. Mas fica valendo a contribuição registrada em carteira Ah, da ótimo. CLT, né? Tá vendo, gente? Utilidade pública, informações importantes aqui com o nosso amigo Paulo César Fernandes. O bate-papo está muito bom, foi muito esclarecedor e eu, assim, tirei várias dúvidas hoje aqui, Paulo.
Mas você atende, tem algum endereço? Se as pessoas quiserem alguma explicação, alguma ajuda, porque eu tenho certeza que muitos que estão agora vendo o nosso podcast estão se perguntando, preciso da ajuda do Paulo. Tem algum endereço? Sindicato Têxtil, Rua Augusto Spinelli, número 84, de terça-feira, das 8 às 18 horas, e quinta e sexta, das 13 horas às 18 horas. Só procurar lá, então. Segunda e quarta, eu faço trabalho de processo em casa, né, administrativo. Entendi. Fazer essa parte. Mas meus dias que eu trabalho mesmo são esses 3 dias. Então, o pessoal precisou da sua ajuda, precisou de algum esclarecimento, pode te procurar. Sim. Então, tá bom. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelos esclarecimentos de hoje. E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigado. Foi um prazer muito bem eu falar com você. Eu já ouço você na Rádio Friburgo. Pois né? é, verdade. Hoje mesmo, quando eu vinha para cá no carro, eu estava ouvindo você falando do Ferrugem, do Guilherme Faria, né? Isso, grande Seu Guilherme. programa é um programa muito bom, que Muito alcança obrigada. Você fala também sobre Previdência Social? Não, Previdência ainda não, mas quem sabe? Eu acho que o seu programa é 1 hora, né? 1h30. Então, sempre quando porque a Rádio Friburgo hoje ela está muito boa de ouvir. Hoje agora tá A gente, FM, né? tem os programas são bons, né? O seu programa é um programa que, geralmente, quando eu posso, eu assino. Não é porque eu estou aqui falando com você. Obrigada. Mas eu assisto. Assisto não, ouço, né? O programa assim. É o bacana que pega todas as idades, é importante, né? Você é de Friburgo? Sou friburguense, de Conselheiro. Obrigada, Você tem um Paulo. programa na Rádio Conselheira. Na Rádio Conselheiro estou lá há 15 anos. A Conselheira é onde? Conselheira é na Avenida Governador Não, eu Roberto, sei, eu tô dizendo- 87,7 E FM. qual horário? O meu horário lá de 8 às 11. Você poderia também fazer esse programa de previdência aí que... Ó, fica a dica, hein? Vou levar, porque eu acho muito, muito, muito produtivo. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima edição do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Tchau, tchau.